Sejam bem-vindos para que todos possam participar. Eu estou usando uma camisa de gola alta, preta, tem ombros até que bem pequenos, olhando no vídeo. O meu headset também é preto e bem grande, diga-se de passagem, e eu uso óculos que a parte superior também é de acetato preto. Somos muito góticos por aqui. No fundo nós temos a minha parede, que é um verde azulado, e temos quadros e outras decorações no canto superior esquerdo. Já deixo avisado desde agora que se vocês verem coisas pretas aqui em volta, ou barulhos, não é fantasma, não é bug de câmera, são apenas Ariel e Nix querendo participar da apresentação. Então, sejam bem-vindos à apresentação do meu artigo, que é desenho como ferramenta pedagógica para estudantes de neurodivergentes. Um relato de experiência. Sou Gabriel Haruyoshi Sukosuke Oneyama, designer educacional pela PUC Paraná. A introdução, ela acaba tendo muito a ver com o histórico que é descrito aqui sobre esse meu estudante. Então, esse aqui é um estudo de caso sobre um período que foi feita uma intervenção com um dos alunos particulares que eu tenho, que foi recentemente diagnosticado com TDAH e dislexia, e o que acaba fazendo muito sentido para a família e para ele mesmo, com relação a dificuldades que ele tem na escola. Então, conseguir realizar tarefas, conseguir manter um ritmo de estudo, conseguir manter coisas que são importantes para que não só que o aprendizado ocorra, mas que consiga a média acadêmica para que continue progredindo dentro da escola. E como essa relação com foco, essa relação com interesse, ela era uma coisa que tinha uma certa dicotomia entre as aulas de desenho e o que era relatado pelos responsáveis legais na escola. Foi dada a iniciativa de começar a usar as aulas de desenho como uma forma de aumentar o interesse acadêmico. Então, como que isso funcionou? As aulas elas são semanais, e elas têm uma variação de 1 a 3 horas. E ela vinha muito de uma origem do diálogo, do feedback dos trabalhos que ele apresentava. Trabalhos vai desenhando durante a semana, no começo da aula a gente faz uma revisão geral dos desenhos, então a gente faz um feedback geral que depende muito também que ele faça as observações dele, isso é uma etapa muito importante, assim, de você perguntar diretamente: "Nossa, o que você acha?". Eu acabei de ver que tá em cima a minha câmera aqui. Eh, "O que que você acha desse desenho? Como que você tá vendo ele agora que passou um tempo que você fez ou você acabou de terminar, o que que você tá achando?". E aí, com a observação que ele foi fazendo, eu começo a fazer alguns apontamentos que podem tangenciar mais ou menos o conteúdo que a gente está vendo. Então, um dos exemplos que acabou sendo descrito dentro do artigo foi uma dificuldade que ele estava tendo num retrato que estava sendo que era parte da nossa aula. E aí o feedback dele foi tipo: "Pô, eu tive muita dificuldade em fazer a boca. Pô, eu tive muita dificuldade em fazer os negócios. O rosto ficou estranho, não parece com a pessoa, não sei o que, não sei o que lá". Eh, e aí eu fui exp a gente, né, comecei a dar o feedback fazendo um pouquinho da explicação, com relação à volumetria, anatomia e tudo mais. Mas eu senti que só mostrar aqueles pontos de: "Ah, não, mas é que o volume aqui, se você for ver, tem uma marcação de tal forma", não é não é o suficiente. Então, eu abri um esquema de fisionomia que eu tinha feito numa outra aula que eu fazia, né, como aluno. E eu fui descrevendo músculo por músculo, osso por osso, como que isso se comporta, como que isso reflete no final. E assim, foi bastante conteúdo, foi um momen foi uma aula bem densa, assim, mas desde então ele tem uma percepção muito melhor com relação a isso, então é muito interessante. Mas assim, conteúdos que são mais fora, como parte o início, né, a proposta inicial, ela parte de mim, mas o que vai ser desenhado depende dele.
volta e meia é trazido, assim, a gente conversou sobre questão financeira e por que que jogar no tigrinho não dá certo, por que que casa de aposta não é um negócio que funciona, por que que não é bom, qual que é o impacto que casa de aposta e outros vícios semelhantes têm. Então a gente consegue trazendo coisas que, apesar de ser uma aula de desenho e apesar de parecer perguntas que não são tão focadas especificamente no desenho, elas são questões do mundo. E para que você consiga ter uma boa obra e uma boa composição, você tem que ter uma boa história. Você só consegue desenvolver uma boa história e dar realidade a ela quando você entende a realidade que você tá. Então, se a gente for até, né, entrar no, tipo, no processo emancipatório da educação como algo que tem que ativamente se reconhecer nas pessoas, eh, e momentos que os estudantes se sintam protagonistas do aprendizado dele, para mim foi uma experiência incrível, assim, conseguir passar esse tempo ampliando tantos horizontes dentro da aula de desenho. E ele teve frutos muito bons com relação a esse tempo que a gente estava fazendo isso. Porque do começo, né, dentro das minhas aulas, do começo das aulas até o final desse intervalo que foi observado da intervenção, ficou muito mais engajado, no sentido de a atenção ela é mais dura ela é visível agora. Antes era prestada atenção durante a aula, mas aí meio que às vezes esquecia ou às vezes não, sabe, assim, tipo, você prestou atenção, mas ficou na aula. Agora agora tá sempre revisitando aulas antigas nossas, então, às vezes eu faço um comentário sobre um desenho, sobre, tipo, sobre a correção do desenho que eu tô fazendo, ele lembra de uma aula que eu dei, tipo, meses e meses atrás, assim, e com detalhe ele aprofunda e ele desenvolve, então, tipo, é perceptível como usar uma coisa que ele gosta muito, que é o desenho em si, tipo, ajudou com que ele se mantesse interessado, porque ele lembra o quão a ver isso tem com o que a gente está conversando. Também tem muito mais espaço agora para diálogo, então muitas dúvidas que ele tem, claro, né, é bom que ainda tem outros espaços de de diálogo e de discussão, mas agora ele também conseguir trazer questões que ele tem dúvida para cá, porque a forma que a gente discute faz sentido para ele, nossa, é uma coisa maravilhosa para mim. E assim, claro, né, desenho também melhorou muito, mas a habilidade de percepção também é uma coisa que tem que ser muito levada em consideração. É como eu falei, às vezes é coisa dele terminar um desenho que ele fez, e ele já olhar e falar: "Putz, esqueci de um negócio que você tinha comentado, de tipo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Lembra aquela aula que você tinha mostrado os volumes, que daí você pegou uma imagem, e aí você fez esse negócio? O que você explicou ali eu errei aqui de novo". Eu fico: "Pô, tá, você fez feedback sozinho, incrível". Tipo, é muito satisfatório, foi frutos muito legais e a forma que o feedback, que a observação que ele mesmo faz é dada, pra mim fica muito visível como é importante que tenha sido feita, né, essas pontes entre conteúdos que foi feitas durante esse tempo. Eh, os responsáveis legais também sentiram mais responsabilidade com relação à rotina, com relação a ritmo de estudos, com relação a hábitos de estudo, então deu até uma confiança, tipo, deu até uma certa tranquilidade, assim, agora falando, né, no começo do ano acadêmico dele, na escola, que a gente estava conversando sobre isso, comentei, né, pedi autorização pra, mesmo que seja anônimo, tipo, eu pedi autorização pra falar sobre. E os pais, eles falaram assim, tipo: "Não, porra, a gente percebe como isso teve a ver, porque ele comenta". E o próprio estudante, ele se percebe muito mais organizado, ele conseguiu entender como é que organiza a anotação de forma que ele entenda. Ele conseguiu agora ferramentas que permitam com que ele entenda de verdade as disciplinas, e ele consegue usar também recurso de pensamento visual, que é que é uma das ferramentas, né, que podem ser utilizadas para fazer tudo isso. Então, assim, apesar de ser uma experiência mais nichada, ela é muito incentivado que seja testado com outros perfis de alunos mais, talvez, amostragens de turma maiores,
porque com toda certeza vai tipo, os frutos dessas experimentações vão ser muito bons, porque a arte ela tem esse potencial, esse aspecto expansivo dela, assim, então eu acho que tem que ser testado e experienciado de todas as formas. Mas é isso, muito obrigado, e eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Aqui está meus contatos para quem tem interesse de entrar em contato por quaisquer razão. Tchau, tchau.